Eu vou começar esse podcast dizendo uma frase que eu adoro, uma frase que eu criei e eu acho que tem tudo a ver com essa conversa, com esse bate-papo de hoje, que é: olhe para lugares onde os outros não enxergam e realize o que eles não têm coragem. E o meu convidado de hoje, ele é empreendedor, ele é palestrante, ele tem diversas habilidades, inclusive criativas, e criou um aplicativo que tem um impacto incrível, um impacto social. Ele ajuda diaristas a fazerem uma renda extra. O nome desse aplicativo é Chame a Lu. E eu tô com ele aqui, Edson. Grande Edson, que bom que você veio, meu amigo, meu irmão. Olha, muito feliz de estar aqui contigo. Muito feliz, obrigado pelo convite. Poder falar da Chame a Lu É para mim é paixão. maravilhoso. É paixão, é Não, paixão. eu vou contar uma história pra vocês. Minha mulher, ela chegou e falou: Marcos, você não sabe quem é esse cara. Gente, mandar até um abraço pro pessoal, o Melk, que a gente se conheceu lá no evento do Melk. Ele fez um pitch incrível, ele falando: eu tenho um aplicativo que faz isso, que faz aquilo outro. Eu olhando assim, e eu levantei na mesma hora. E ele foi escolhido com merecimento, porque você, além de você ter levantado mais rápido do que eu, você levantou. E eu só Só abanei a levantou. mão. Ele falou: esse cara aqui, ele tem uma estrela. Eu não lembro se era o Mel, quem que era da equipe dele que falou isso, mas falou: esse cara tem uma estrela que primeiro. Todos levantaram a mão, mas ele levantou o corpo, ele foi junto. Parabéns. E agora eu quero saber um pouquinho, antes da gente falar sobre do Chame a Lu, eu queria falar um pouquinho sobre a tua história, que a gente estava aqui nos bastidores, é uma história muito interessante de superação, e quando essas histórias chegam pra gente, a gente tem que realmente contar, que a gente inspira outras pessoas que estão assistindo esse podcast. Edson, conta um pouquinho pra gente aí, da onde surgiu o Edson, da onde surgiu a sua história, conta um pouquinho, contextualiza pra gente entender. Vamos tentar, assim, Resumir. tentar resumir, né? O máximo possível para não deixar o pessoal assim surtando, né? Aham. Mas eu sou natural da Bahia, nasci na Bahia. Com Uhum. 2 anos eu vim para Aonde da Bahia? Bom Jesus da Lapa. Bom Jesus da Lapa, Legal, show. muito pessoal vai lá por conta da gruta, né? Tem uma Eu igreja, não conheço. tem uma igreja bem interessante lá, tem muitas romarias que vão para lá, é bem interessante. Aham. Acabou que eu só fui depois, mas estou em Brasília desde os 2 anos de idade, né? Veio no colo. Vim no colo de mamãe após uma situação de família bem complicada que tivemos lá, Uhum. aí acabamos deixando tudo e vindo para Brasília. E a gente Mas quem meio, que veio pra Brasília? meu pai e minha mãe, Teu pai, tua mãe e você. isso, mas já trouxe meus outros 3 irmãos junto. Então Então, são quatro. somos quatro filhos. Legal. Então, veio papai, mamãe e 4 crianças. Eu era o caçula ali, né? Aham. E a vida já começou Difícil. já difícil ali, né? Eu me lembro que fomos pro Gama e a gente Uhum. ficou. Meu pai é uma pessoa que não sabe ler e escrever, não sabia. Uhum. Infelizmente eu perdi ele tem um pouco mais de um ano. Uhum. E, e ele foi enganado. E ele acabou perdendo todo o recurso financeiro que a gente tinha adquirido no retorno na vinda, né? A gente Uhum. saiu da Bahia, mas saiu com alguma coisa que dava para iniciar uma nova vida em Brasília. Mas não deu para continuar porque ele foi enganado. Minha mãe acabou adoecendo e nós fomos parar alguns dias debaixo de uma marquise, Caramba. lá no Gama, né? A padaria existe até hoje. É muito bacana que eu passo lá e é importante porque quando eu passo na Irmão, tô frente todo do arrepiado. lugar, eu falo, poxa, eu já estive ali. Eu comecei ali e eu saí dali. Aí é um pouco do que eu já te disse antes, né? A vida tentou me derrubar várias vezes, mas não conseguiu me parar. E nem vai. E nem vai, é isso, né? E, cara, dali eu, um pouco tempo depois, cheguei com 2 anos, 5 anos eu passei por um abuso Uhum. dentro da família. Com 7 anos eu comecei a trabalhar, Como? Fazendo o quê, Edson? vigiando carro. Vigiando carro. E aí é uma história assim muito top, porque eu comecei a vigiar carro perto da onde minha mãe trabalhava. Então a gente ia nos finais de semana, alguns dias que tinha escola, a gente fugia e ia para lá, que era uma renda extra. Minha mãe trabalhava como faxineira numa escola Uhum. e
E a gente ganhava as moedas ali, vendia no carro e tal, né? Criança ganhava um pouquinho. Você E e seus irmãos. eu e meu irmão, meu irmão um pouco mais velho do que eu, Ok. a outra é uma irmã, né? Uhum. E foi interessante porque hoje eu trabalho na frente daquele lugar. Eu sou concursado e trabalho na frente do lugar onde eu vigiava carro. Cara, que Então loucura, isso irmão. é, cara, Isso é Deus. Deus, em tudo, propósito. Acho que isso é, Tá, então vamos lá. Aí beleza. Então aí você, com 7 anos, tava ali trabalhando, ajudando sua mãe em casa, já na luta. já na luta. Próximo, porque você foi fazendo uma timeline ali, uma escadinha dos acontecimentos. Eu falei, cara, esse cara é brabo demais. E aí depois de 7 anos, qual foi o próximo 7 anos. A marco? gente mudou para uma cidade do entorno Uhum, e continuou sempre batalhando ali. Comecei a trabalhar em feira livre, né? Então a uhum. gente ajudava Vendendo. ali, não, carregando sacola, que a gente era pequeno, né? Sim, Carregando sacola no final da feira, a gente ok. ganhava as verduras para poder levar para casa. Massa. Esse era o, esse Caraca, era, velho. esse era o trabalho. Aham. E aí mudamos para Santa Maria. Uhum. Com 12 anos eu tive. Aconteceu ali, não sei se o cúmulo da sorte ou do absurdo. Eu fui atropelado por uma ambulância com 12 anos. É sério, bicho. Cara, eu fui buscar É o meu. aquele que você decide. Você fala, será que foi sorte ou será que foi azar? É, assim, minha esposa fala, eu não sei se é o cúmulo do absurdo ou o cúmulo da sorte, É. mas fui buscar o meu irmão na escola, era próximo, né, de bicicleta, e acabou que uma ambulância estava vindo rápido, não tinha. Cara, e foi rápido. Foi rápido, ela não estava levando ninguém, né? Aham. Mas eu acabei entrando na frente dela, não me lembro como foi, Uhum. e eles me acertaram. O meu irmão se machucou, mas eu fiquei muito grave, tive que fazer uma laparotomia. Não Foi a sei nem o que é primeira isso. vez que é quando você abre totalmente o abdômen para identificar qual o sangramento. Caramba, E velho. aí é uma abertura de abdômen total, né? Ok. Então eu fiquei, foi a primeira vez que eu fiquei em coma. Não, teve outra vez, é? Teve Não, várias. calma, calma, calma. Vai, continue aí, velho. Continua, vai. Então foi a primeira vez que eu fiquei em coma, fiquei 5 dias em coma, isso com 12 anos, né? E aí, saindo um pouco do coma, com 15, eu fui pai. Então, eu tive o primeiro filho com 15 anos. Sim, Normalmente, as famílias, quando não são tão bem estruturadas, sim. acaba acontecendo Uhum. isso, né? E aí, com 23, eu já tinha me deparado com 4 filhos. Eu já tinha 4 filhos, foi quando eu conheci a minha atual e futura esposa, né, a doutora Renata. Uhum. Esse ano a gente faz 20 anos juntos. Caramba, velho, que Assim, massa, irmão. maravilhoso. Parabéns. E é muito bacana porque eu conheci ela no carnaval. Então, eu Na fui Bahia? aqui em Brasília. Que tá muito bom, né? O carnaval daqui Bom, melhorou muito. foi O Edson que o diga, né? então, assim, eu ajudei a fundar a bateria da Escola de Samba de Santa Maria, que era onde eu morava na época. E naquele ano, eu, como mestre de bateria, escolhi ela como rainha da bateria. Que massa, E a cara. gente se conheceu 3 meses depois, a gente estava casado. Assim, casado, Junto, morando junto, sim. né? Mas o que E importa é o sentimento. isso, e naquele, assim, em abril daquele ano, que fez 20 anos agora, esse Uhum, mês, né? Eu sofri um acidente, um capotamento aqui próximo, numa empresa que eu trabalhava como motorista. uhum. Sofri um capotamento e foi onde eu virei deficiente. Fiquei deficiente do braço esquerdo. Uhum. E foi onde eu parei e olhei e falei, cara, dessa vez a vida me derrubou. Eu arrumo um jeito de me levantar ou não vai dar certo. E aí eu me deparei com um livro que eu comentei contigo. Qual O era o nome do livro? Segredo das Mentes Milionárias. Segredamente Milionário, sim. E ali eu comecei, poxa, como assim? Eu preciso entender as mesas onde eu sento, quem são as pessoas que estão ao meu redor. Você é a média das 5 pessoas que andam com você. Eu falei, caraca, que eu Forte. preciso fazer algo, eu preciso, Aham. né? E ali a Renata, minha esposa, né, virou e falou assim, deixa eu te falar, você precisa voltar para a escola. Eu falei, pô, mas já tô, né? Eu tô deficiente, mas eu preciso fazer mais algumas coisas, eu consigo trabalhar, ela termina a escola. Eu terminei a escola, consegui um emprego no Banco Itaú, como pessoa com deficiência, né? Então, Uhum. consegui um emprego no Banco Itaú. O requisito é, primeiro, ser deficiente físico, segundo, ter terminado o segundo grau. Então, eu Os dois. tinha conseguido terminar ali o segundo grau. Comecei, aí fui para o Banco Itaú. Do Banco Itaú, um ano depois, eu estava no Conselho Federal de Contabilidade.
E mais um ano depois eu passei no concurso do Sebrae Nacional e estou lá há 14 anos, Cara, ajudando empresas, ajudando ajudando pessoas. empresas, fazendo tudo assim acontecer. Minha mente fez um boom assim, né? E quando é que surge o Chame Alô? Cara, Foi no Sebrae? Provavelmente no período. então olha que curioso, né? Eu sou administrador de formação. Uhum, E em administração a gente fala assim, você tem que pensar fora da caixinha. muito bom. E o Sebrae ele é um universo, né? Eu trabalho no Sebrae Nacional. E assim, é muito grande. Eu passava sempre do lado da unidade de inovação, que é quem cuida das startups. E eu Uhum, não tinha ideia do que era uma startup. Na época eu trabalhava com gestão de pessoas, atuei lá com 10 anos com gestão de pessoas. uhum. E fui tentando terminar a faculdade, eu fazendo meu TCC, eu falei, poxa, eu preciso montar alguma coisa. E aí eu tive uma necessidade em casa, e as startups vêm da dor, né? Uhum, Da dor vem uma oportunidade, com né? certeza. E eu tive uma necessidade doméstica em casa, uma emergência doméstica, e eu comecei a pensar, poxa, como que eu soluciono a minha dor e a dor das outras pessoas, e como que eu faço para ganhar dinheiro com isso? Né? E aí pensei em criar um aplicativo, validei a ideia na universidade, na academia, Uhum, uhum. e em seguida um dos professores na faculdade falou comigo, cara, isso é uma startup que você criou, é um projeto muito bom, tá vindo uma pré-incubadora para Brasília, é o primeiro ano dela e eles são muito bacanas, valida a tua ideia lá. Legal. E eu, pô, escrevi a ideia, vamos ver se vai ser Nem legal. tinha aplicativo, não Não tinha tinha nada. nada, tinha nada, Só só uma a boa ideia. ideia. Na verdade, tinha 180 páginas escritas, porque eu tinha a mentalidade de administrador, uma empresa grande não, uma startup, né? Uhum. E naquele ano a gente já ganhou um prêmio. Naquele ano a gente já ganhou um Caracas, velho. prêmio como melhor ideia inovadora e foi muito bacana. Então, dali começou a criar a Chamalu. Uhum, Então, eu ainda tinha a mentalidade que eu preciso criar um aplicativo para contratação imediata de diaristas, um modelo de uberização de uhum. serviços. Mas, quando você participa de uma pré-incubadora, quando você entra nesse mercado inovador, Ok. de inovação, e você começa a entender que a história é outra. Que você Conte, precisa conte mais, conte mais. Ah, você começa a entender de mercado, você começa a entender que precisa buscar um pouco mais, que precisa estudar um pouco você mais, fala buscar recursos. buscar recurso, buscar conhecimento, que eu Tá. acho que é o mais importante, né? Uhum. E aí, buscando conhecimento, eu me deparei com uma empresa no mesmo ramo que o meu, nos Estados Unidos, que quebrou com 40 milhões de dólares no caixa. O CEO tendo que fazer faxina. Eu falei, opa, aonde que está o problema? Né? Tá, o problema está na fidelização da mão de obra. Opa, eu preciso fidelizar a mão de obra, mas também preciso entender por que, que a diarista ela vai para sua casa hoje e amanhã ela não volta. E depois ela vai para uma outra casa e ela não volta. Qual é Uhum. o problema? Aí eu me deparei com quase 7 milhões de prestadores de serviços domésticos, diaristas no Ok. mercado, mais de 4 milhões sem conta bancária, sem CLT, sem registro, sem estrutura para dar suporte para elas. E a Caramba. grande maioria sem qualificação. Então eu falei, pô, acendeu mais uma luz. Não dá para ser só serviço. Eu preciso capacitar essas pessoas. E criei aqui em Brasília a primeira universidade de diaristas do Brasil. Então, quando você chega lá, você se assusta. Vou te convidar para a gente ir lá Claro, fazer um um novo case. podcast, Vamos, com certeza. vamos fazer Portátil. isso. Vamos, Hum, já vamos aproveitar a ideia, né? aham, Então, é um espaço com mais de 200 metros quadrados, onde eu repliquei uma casa. uhum, Então, eu tenho cozinha, sofá, bancada, top, uhum, cama, guarda-roupa, tem tudo lá. entendi. Então, eu consigo capacitar a diarista lá dentro. Então Caracas. ela consegue aprender passadoria, organização, limpeza, tudo. Então eu entendi que para entregar mais valor na Chamadu, eu precisava ter prestadores de serviços qualificadas. Então hoje elas são qualificadas e certificadas na primeira universidade de diaristas. Que massa, cara. A ideia é sensacional. Fica onde? Desculpa, Fica no CONIC. no Conic, bem pertinho. Coração de Coração Brasília, de né? Então, Brasília. qualquer uma consegue chegar lá, né? É bem interessante isso. Ela consegue ir de metrô, ela consegue vir de ônibus, consegue vir de qualquer outro bairro. E o mais bacana é que é o seguinte, como a gente fala um pouco de propósito de Deus, né? Uhum, E eu entendo que é propósito até o local onde a Chama a Luz está hoje. Eu fui dar uma palestra no Sesc, uhum, convidado por uma das ex-professoras, ok. e quando eu estou montando ali os slides, né? Aí eu
Olhei a planta do meu projeto que eu tinha construído Uhum, e lá estava o endereço, Edifício Venâncio Júnior, Bloco M. uhum. Eu fiquei, poxa, mas eu escrevi isso aqui em 2019. Aí quando eu olhei, caraca, mas o endereço da Chame Alu hoje é no mesmo local do projeto que eu escrevi lá em Cara, 2019, né? que Então, loucura. assim, muito, muito bacana. É É propósito. propósito. É uma sincronicidade que acontece que ninguém consegue explicar. Beleza. Aí então, só continuando a nossa conversa, então, surge Chame a Lu. Surge a Chame Alu. A incubadora. Essa incubadora, ela participou? Como é que foi? Porque você falou que depois veio outra. Ah, não, a outra empresa dos Estados Unidos foi só um alerta ali. É só para você É, entender que poderia dar errado. isso. Na verdade, pesquisando o mercado, assim, Uhum, sim. por que que não fizeram ainda? Peraí, Uhum, professor Salomão é o dono da TXM, que é a uhum, pré-incubadora, Co-Creation Lab, uhum, pré-incubadora que eu participei. E uma coisa que ele trouxe foi assim, na primeira aula, ele virou e falou bem assim, o que que seria da Chame Alu? O que que seria do mundo sem a Chame Alu? Aí eu falei, caraca, qual o impacto que eu estou causando no mundo? Então, eu, de fato, preciso causar impacto na vida dessas pessoas, das uhum. pessoas, né? E aí eu falei, poxa, mas eu não pesquisei o mundo. Então eu preciso olhar Pro para Brasil. fora, eu preciso olhar o Brasil, mas olhar o mercado fora. O que Ah, estão entendi, fazendo entendi. fora? Tá. Né? Então aí eu achei essa empresa nos Estados Unidos Uhum. que quebrou por conta disso. Não tinha mão de obra qualificada e não tinha pessoas para fazer. Foi onde eu comecei a validar e melhorar a Uhum. estrutura da Chanelu. Uma coisa que me chamou a atenção, assim, essa pergunta, é porque é muito difícil, porque a gente ainda não está impactando. A gente Isso. ainda está nessa fase que você, pelo menos, me contou agora, estava muito embrionária, então você não, você não tem muita noção, assim, cara, o que seria o mundo sem a Chame o que é hoje, porque ainda não está tão. Mas a gente imagina realmente o impacto. E antes da gente continuar essa conversa, eu queria que você explicasse agora o que é a Chame a Lu. Tá, vamos lá. Hoje a Chamelu ela é uma plataforma no modelo de uberização, onde Uhum, você consegue contratar diaristas pagando por hora para a necessidade que você tem. ok. Então, vamos pensar no Uber. Você Uhum, chama o Uber, você coloca o destino para onde você quer ir e ali uhum, você paga um valor. ok. Hoje a Chamalu, como eu comentei, né, Uhum, você consegue contratar para ela vir aqui só fazer a limpeza desse espaço, uhum, né? Qual a minha necessidade hoje? Qual a minha urgência hoje? uhum. Poxa, hoje eu preciso que seja passada as camisas porque amanhã eu vou trabalhar. Uau. Então você contrata, paga 2 horas ali só para a pessoa vir e passar as camisas para você. Uhum. Então tem essa facilidade hoje. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por exemplo, se eu quisesse, ela é aberta a qualquer hora do dia ou tem um horário de funcionamento? Como é que funciona? Na verdade, a gente consegue, na plataforma eu consigo fechar algumas coisas. A gente funciona de domingo a domingo, né? Diferente de muitos hoje, se você contrata agora, amanhã, 8 horas da manhã, eu tenho alguém para te atender. Que legal. Então, você já baixa o aplicativo e já solicita. Se for após as 18 horas, eu te garanto alguém para te atender, chegando na sua casa às 10 da manhã. Caramba, E duas horinhas? isso, 2 horinhas. E se for de manhã, poxa, de manhã eu preciso de alguém à tarde. Aí eu tenho uma opção onde você seleciona e aí você fala com o meu helpdesk lá e a gente consegue alguém para te atender no mesmo dia ainda. Cara, que Então, massa. a gente vai validando, testando, melhorando essas coisas. Você me falou, né, que começou de uma forma que no começo poderia até contratar uma hora, aí depois você viu Isso. que o tempo ótimo para isso é 2 horas, né, para poder também fazer as coisas com calma, né, porque eu acho que uma hora quando você vê Isso. já foi-se embora. Então hoje a Chame a Lu tem um limite máximo de horas, por exemplo, 8 horas. Não, não. Hoje, hoje você tem até a opção de contratar 2 pessoas. Eu quero Hum, contratar duas, quero chamar três. Porque a intenção é suprir a sua necessidade. ok. Qual a necessidade que eu tenho hoje? Vou fazer um evento e eu quero que pós o evento seja realizada uma limpeza. Mas o espaço é grande e eu só tenho 2 horas para fazer a limpeza. Então contrata três diaristas, cada uma 2 horas. Você tem mais pessoas, né? E o preço de uma você Sim, paga as três e genial. é dentro disso Genial. aí. Eu acredito que isso, uma estratégia para empresários, para quem está assistindo a gente, às vezes ele precisa fazer algo muito grande. Por exemplo, aqui são 4 andares. Uma diarista ficaria o dia inteiro aqui. Então você Dia pode, por inteiro. exemplo, contratar quatro Quatro. e Cada uma pega o em seu duas turno. horas elas vão e matam todo o prédio. Exatamente isso. Acontece muito quando a gente tem condomínio,
condomínio Sobradinho. Desculpa. Uhum. Condomínio em Sobradinho, por exemplo, as casas muito grandes. Né? Então o cliente, poxa, aqui uma pessoa só não vai Uhum. dar. Aí eu comento, olha, você tem a opção de contratar só para a tua necessidade emergencial. Não, Uhum. mas eu quero que faça tudo. Então chama duas. Manda duas. As duas vão lá. E tem alguns pacotes de recorrência, como é que funciona? Hoje a gente ainda está elaborando as questões dos pacotes. Eu tenho alguns contratos. Você quer ir para o escritório e você quer contratar 2 horas a cada 2 horas por mês, Uhum. 2 vezes na semana. Aí a Sim. gente já faz um contrato específico e consegue manter a A mesma mesma. prestadora. Ah, isso é, Porque o isso é que, que acontece? O interessante. que, que é importante? O Uber, quando você solicita o motorista, ele dispara em raio para aqueles que estão mais Ok. próximos. Né? A gente tinha um aplicativo nesse formato, a gente acabou tendo um problema com o Soft House que desenvolveu para a gente, Uhum. né? E esse aplicativo não funciona mais. Então a gente criou um outro. Rapaz, eu tô. Relaxa, bebe uma aguinha, bebe uma aguinha. Deixa eu só. Ô, Rodrigo, cheguei, por favor. Aquela câmera ele desligou. Outra coisa, pega meu celular lá pra mim, que aí quando essa aqui desligar eu te mando uma mensagem. Faz esse favor pra mim, por favor. Vixe, ela não foi. Minha bateria. Aí só me entrega aqui o celular. Vamos lá. Me conte, onde a gente tava, desculpa. Tava na tosse do Edson, já Na tosse, resolveu, né? acho que já passou. Tá, então a gente tava falando sobre a Ah, recorrência. isso, recorrência. Então, assim, tem a possibilidade hoje de fazer um contrato Uhum, e aí ela vem. Por que que acontece? Na Uber você dispara e dispara para todos os motoristas em raio. O ok. que que eu fiz? Eu identifiquei que as diaristas têm nem todas têm toda a similaridade de utilizar o aplicativo. Então você disparava no aplicativo um push notification para chegar a informação, para falar com a Uhum. diarista, não conseguia. Aí eu falei, poxa, mas o WhatsApp elas usam. Elas mandam um áudio no WhatsApp. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou disparar no WhatsApp a diarista. Então hoje toda a comunicação do aplicativo Feita funciona no via WhatsApp. aplicativo, mas ele dispara no WhatsApp. Que Então chega para a legal. diarista, Mariazinha, tem um atendimento em Águas Claras, um apartamento, 2 quartos, 3 horas de atendimento, você vai receber tanto por isso. Aí ela escolhe o atendimento que ela vai fazer e ela Se ela faz. quer ou não quer. Se ela quer ou se ela não quer. Se ela não quer, outra pessoa pega e assim segue. Então, nesse formato de sempre buscar atender a necessidade, Uhum. principalmente da diarista, porque hoje eu entendo que assim, a nossa necessidade ela é latente. Total. Então eu preciso de mão de obra, você também precisa de mão de obra. Uhum. Mas se eu não tiver a prestadora de serviço, eu não consigo te atender. Então, Quantas diaristas tem cadastradas hoje? eu tenho hoje cadastrado quase 400. Cara, é muita gente. E sempre crescendo. Sempre que, assim, faz quando a gente faz uma publicidade boa, né? Pô, chame a luta, cara. Uhum. Eu tenho 50 leads de cliente e 150 de diarista. Então, Caraca. acaba que Não, e eu te isso falo assim, acontece. aqui eu não sei se você viu, a Thaís, ela fica mais nessa parte, ela tá de roxo, ela fica nessa parte assim, de serviços gerais e tudo mais, ou seja, a gente tem uma pessoa Fixo. dedicada, fixa. Mas a sua ideia, cara, já me veio várias coisas assim que ela não dá conta. Sim, Que ela não dá conta. E contratar uma outra pessoa, por isso que eu achei genial, eu te falei da ideia, muito genial, porque não é porque você já tem um serviço uma pessoa geral, uma pessoa no fixa. serviço geral, uma pessoa que você não pode, por exemplo, contratar um dia que você vai ter uma reunião para você ficar como copeira. Sim. Servir o café, limpar a mesa, por exemplo, aqui tem essa necessidade. Você vê que O que é bacana é que no aplicativo você diz o que a você pessoa vai precisa. realizar. Então, não, eu preciso que seja feita a limpeza. Perdão. Uhum. Precisa que seja feita a limpeza da mesa, precisa que seja feita a limpeza do banheiro. Não, eu preciso que fique aqui, eu vou fazer um evento e que a pessoa fique dando suporte por conta dos banheiros. Sim. Eu já tive situação de cliente que contratou e chegou lá, era só para bater um papo, não precisa de alguém para conversar. Mas é uma opção, Isso né? É acontece. uma opção. Vai pagar o mesmo valor, né? Mas às O vezes sai valor é barato, viu? diferente. Essa Às conversa vezes sai sai barato, barato, viu? às vezes sai barato. Cara, que legal, uma E ideia aí, genial. uma coisa que é interessante, só trazer um fio, Uhum. não, eu falei a primeira vez que eu fiquei 5 dias em coma, Aham. né? E a Chame a Luz ser muito voltada para essa questão social Sim. vai muito de encontro às outras situações que eu acabei tendo de coma. Vai, Edson.
Qual foi a outra vez? O que acontece? Eu fui atropelado com 12 anos, Aham, né? Fiquei com algumas sequelas, aham. beleza. Com 23 eu sofri um outro acidente, Que foi o né? Que capotamento. foi o capotamento. Aí eu Aham. machuquei o braço, fiquei com outras sequelas. Quando eu entrei no Sebrae em 2011, estava indo tudo bem, maravilha, as coisas caminhando. Em 2012, eu comecei a ter crise convulsiva. Por quê? Não tem Cara, explicação? assim, com o tempo eu descobri o que é que realmente era. Uhum. Mas a princípio o resultado das sequelas dos acidentes que deixaram sangramentos na cabeça, pequenas Uhum. bolhas. Entendi. Aí descobri um cavernoma que não dava para operar, inoperável, né? Uhum. Até hoje não descobriu o médico. Cavernoma? Um cavernoma é Não sei nem o que é um isso. aneurisma. Ah, um aneurisma. O Tá. aneurisma é uma veia que ela Incha, estoura. né? É, sim. Ela começa a inchar e ela Isso, estoura e estoura. dá o sangramento na cabeça. No meu caso, ela inchou, mas ela não estourou. Então ela fica ali falando, poxa, eu posso estourar hoje ou amanhã. Depende do seu comportamento. Mais ou menos isso, né? E aí eu comecei a ter essas crises convulsivas por conta, Dessa situação. por conta dessa sequela, desses Uhum. acidentes, né? E foi aonde eu comecei a... Toda vez que tinha uma crise, às vezes no trabalho, eu era entubado. Porque a crise só passava depois que entubava. E depois de mais ou Do, menos do, do, do- da convulsão. da convulsão. Cara, que loucura. Então, só parava as crises convulsivas depois que eu entubava. Aí descobri uma médica maravilhosa, não sei se eu posso dizer o nome, Pode? Deve. Deve. doutora Alessandra Ricarte. Cara, ela mudou a minha vida. E aí, ela me encontrou Uhum. em um hospital, né, particular, e ela me encontrou, eu estava em crise há mais de 72 horas. Caramba. Então, ela descobriu que eu tinha um tipo de crise chamado miocronia. É um tipo de crise que ele faz os nervos musculares se Se contraírem. retorcerem, Ah, se isso, retorcer. e aí eles liberam uma enzima para os rins, e os rins vão parando e vai parando o resto dos Que ossos. loucura. Então eu já estava Então é indo uma ali, coisa grave. é extremamente grave. Então eu estava indo para o 14º dia, Uhum. e ela identificou a causa e conseguiu entrar com o medicamento correto para Uhum. que eu não tivesse mais crise, né? E é legal que até quando você me ligou, mandou uma mensagem, né, pra gente conversar, eu falei, cara, tem tipo umas 2 semanas que eu tava internado, É era isso. verdade. Eu tava no Sebrae uma quarta-feira e tive um evento de crise convulsiva e tive que ser internado. Então, toda vez que tem uma crise convulsiva, tem que ser internado. Quando você Entubado. tem, normalmente sim. Normalmente entubado. Normalmente sim. É bem complexo. Não, E e eu vou fazer um comentário aqui pode falar. que eu acredito que ele merece. E tu tem uma energia positiva, cara. Tu tem uma paz, assim. Você traz uma simpatia, um sorriso que eu acredito que o mundo, o Brasil primeiramente, mas o mundo precisa saber, precisa conhecer a tua história, precisa conhecer essa tua alegria, porque, pô, quem passa pelo que você já passou. E há 2 semanas atrás, eu até relembrei aqui que realmente você me respondeu assim muito por alto. Não, relaxa, agora já tá tudo bem, mas enfim. E trata tudo isso com uma leveza, cara, com uma alegria, com. É porque assim, a dor é inevitável. Mas ficar no chão é uma escolha. É eu que decido. Eu me lembro uma vez, rapidinho, eu tava vindo com a minha esposa, saindo da casa dos meus sogros, Aham. e indo para casa. E a gente estava indo caminhando, já um bom percurso, e eu falei, nossa, acho que eu esqueci a chave. Ah, não, vou parar aqui. Aí ela falou, cara, ficar no chão é uma opção. Você quer Uhum. ficar no chão? Vamos voltar o percurso, pegar a chave e voltar para casa. Então não adianta, é uma decisão. Então a dor é inevitável. O que eu vou fazer com essa dor, quem decide sou eu. Então Uau. não posso ficar parado, né? Então eu decidi dar continuidade. E foi isso que fez com que hoje a Chimelos seja uma empresa muito voltada para a questão social. Por É quê? isso que eu Porque queria falar. eu passei quase 10 anos nessa luta. Eu Uhum. comecei em 2012, Uhum. né, ter crise. Então, assim, agradeço muito a Renata, falo muito dela, porque, assim, foi... Decisivo. ah, ela parou a vida dela para cuidar de mim. Então,
Toda vez que eu internava junto. A gente tinha uma mala vermelha de 23 quilos e eu passava mal no Sebrae, as pessoas ligavam e ela já ia para a mala. Arrumava a mala para o hospital. Já te Já levavam ia, direto pro hospital. eu já ia de ambulância para o hospital e ela já ia com a mala, Com a malinha puxando. atrás. Eu sei que vai entubar, eu sei que vai ficar internado, no mínimo 3, 4, 5 dias na UTI, isso, se ele não ficar, se ele ficar entubado, aí eu não posso ficar, então ia e internava comigo, né? E assim, ela teve momentos que ela, hoje doutora Renata, né, Uhum. é formada em Direito, é advogada, Mas e ela teve momentos que ela saía do hospital, eu tinha que escolher um hospital ia perto trabalhar, da cara. faculdade, Ah, ia pra e faculdade. ela ia pro hospital, conversava com as enfermeiras, olha, tem uma prova. Aí ela Segura corria aí. lá, fazia a Segura. prova e voltava. Então, eu tenho muito a agradecer a ela. Então, assim, Isso é o amor, é o casal. Acredito que quando e Deus agora sim, abençoa e, e são cara, quase 20 anos agora, né? Então, assim, eu passei esse período e ela parou praticamente a vida dela por 10 anos, né? E quando a doutora Alessandra entrou na minha vida, eu comecei a ter estabilidade, comecei a ter mais períodos sem crises, entendi. né? Então, há poucas semanas atrás, eu estava quase 3 anos sem crise. Cara, que Então beleza. foi quando eu comecei a investir mais na Chemelu, colocar as coisas mais para acontecer. Uhum, Eu consegui viajar mais, estar em outros estados, fazer mais algumas coisas. Só que aí tive essa pequena recaída uhum. há um período atrás, uma mudança de medicamento. Mas estou retomando Tá aí firme e e vamos forte. embora. Bora para frente, que vai dar Cara, velho, sucesso. que loucura. Vamos lá. É, impacto social. O que que te motivou? Por que que você apresentou a Chame a Lu como impacto social? Vamos falar um pouco sobre isso? Cara, impacto social que assim, no meio das pesquisas eu me deparei. 6,7 milhões de pessoas são diaristas. E eu falei, caraca. E aí, base do DIEESE de 2021, quando eu estava Uhum, pesquisando ali, não sei se aumentou ou se diminuiu, sim. mas com certeza tá mais tendencioso até aumentar do que Com diminuir, certeza, com porque certeza. a grande maioria são diaristas por necessidade, né? Quando eu estou dando uma palestra, normalmente eu falo que a grande maioria dos empreendedores se tornaram empreendedores por necessidade. Com certeza. Perdeu o emprego, arrumou dinheiro para alguma coisa e Sim. começa a vender. A Uhum, diarista, a grande maioria, do mesmo jeito. sim. Ou perdeu o emprego, teve uma situação, começa. Antigamente lavava roupa para fora, né? Minha mãe Uhum. fazia isso. Agora, agora faz a limpeza na casa do outro. Então, eu comecei a olhar essa realidade. Eu falei, Entendi. poxa, 6,7 milhões de mulheres. Vamos lá. Dessas Só 6,7, mulheres. na verdade, 92% é mulheres. Tá. O restante é homem. Tem muitos homens na Uhum. faxina. Legal, Inclusive, sim. tem um casal que eu preciso deixar um abraço para eles, Aham. Anderson e Isa, lá de Santa Catarina. Eu fui consultor e mentor deles. Aham. Eles são diaristas, é um casal de diaristas, é uma história Incrível. maravilhosa. Aham. E eles, assim, são um sucesso, sucesso, sucesso incrível. Eu fui consultor e mentor deles lá em Espera Santa aí, então Catarina. calma aí. Santa Catarina, tá, Chame a Lu, ela não tá só em Brasília. Não, hoje ainda está só em Brasília, Uhum. mas esses eventos, esses convites, eles acabam, né? Acontecendo, sim. O Co-Creation Lab, que é a pré-incubadora que eu estive, que eu participei aqui, Aham. e a gente ganhou alguns prêmios, Aham. ela é de Santa Catarina. Então eles me convidaram para fazer palestra lá e além da palestra, eu acabei me Treinamento tornando e. isso, eu acabei me tornando mentor e consultor do Uau, próprio Co-Creation. que E aí massa. avaliador de projetos e tal. Então eu acabei conhecendo esse casal lá e ajudando eles. Então assim, é muito bacana. Então, voltando um pouquinho, 92% são mulheres, Uhum. o restante são homens, Ok, quase 70% são mulheres negras, ok. né? E mais de 4 milhões não têm CLT, não é MEI. Então, elas, de certa forma, elas já são invisíveis para o mercado de trabalho. Sim. São pessoas que não são vistas, porque não tem faturamento, a grande maioria não tem conta bancária, não tem como comprovar a renda, então elas são invisíveis. Uhum. E eu falei, poxa, eu preciso mudar isso. Total. Né? Eu preciso mudar isso. É tanto que quando eu comentei contigo que eu estou criando um ecossistema para a Sim. Chamalu, então
a gente vê a parte de academia, a parte de serviço, e futuramente já estamos trabalhando com isso, com a parte de bancarização, porque aí eu consigo Sensacional. entregar banco para elas, Crédito e crédito ajudar, com e certeza. trazer todas essas possibilidades. Então, por isso, gerar impacto social. Meu objetivo é 1 milhão de diaristas. Sua mãe Esse, foi tua inspiração? O cara, minha mãe foi muito. que Assim, foi a tua maior inspiração? cara, eu tenho uma tia que ela, ela passou por muito perrengue. Tem uma história que ela conta que ela, como diarista, trabalhando fixa na casa de uma pessoa, ela estava grávida Uhum. e ela ganhou o neném hoje. 3 dias ela saiu do hospital, no dia seguinte ela estava trabalhando. Assim, Caracas. uma pessoa que viveu a vida inteira trabalhando como diarista. Né? Então, assim, foi. E aí Loucura. eu me deparo, todos os treinamentos que eu faço, eu acompanho, né? Para dizer o que é a Chamalu, nosso objetivo, Sim. de ajudar e transformar a vida delas. E, assim, existem histórias, assim, surreais. E essa é a realidade. Essa é a realidade. Não tem muito como fugir. A realidade delas é, assim, é impactante. Cada uma tem uma história. Eu tenho uma que trabalha comigo hoje, a Edinalva. Uhum. Cara, desse tamanhozinho assim, a mulher, pequenininha, aí você olha para ela magrinha e fala, essa mulher não vai dar conta de limpar isso aqui não. Cara, ela é uma máquina de trabalho, Um máquina de furacão trabalho, quando vê. furacão assim. E aí eu, pô, Edinalva, você tem filho? Vamos ver como é que a gente consegue te ajudar um pouco mais. Sim. Ah, eu tenho 8 filhos. Caramba! Mãe, solo, com 8 filhos. Aí você fala, poxa, Precisa entendo. e precisa de ajuda. Então, tudo que eu consigo, assim, tudo que a gente consegue entregar de trabalho que vem mais, a gente, poxa, vamos ver o que consegue vir aqui para Edinalva. Sim. Ah, tem um contrato fixo em tal lugar, vamos ver o que a gente consegue encaixar aqui para ela, Sim. encaixar para outras pessoas. Então, a gente vai trabalhando com as que tem, claro, e tentando priorizar aquelas que mais precisam. Eu tenho uma história para te contar. Você falou da Ednalva. É isso? Lá em casa tem a Marinalva. Eu vou até mandar um abraço para ela, que ela vai adorar. Marinalva, um beijo para você. A gente te ama. Você é maravilhosa. E ó, você tem que escutar o que o Edson tá falando, porque não é só a oportunidade de fazer uma renda extra. É de se capacitar, é de ter alguém preocupado com você ou com pessoas que você conhece, viu, Marinalva? E qualquer pessoa que estiver escutando que esse assunto lhe interesse. E eu falei pro Edson justamente sobre isso, que é muito bonito o que você faz, e eu acredito que você olhar para o ser humano quando você olha para o ser humano, todas as portas parece que se abrem. É Deus, tem uns que vão chamar de física quântica, outros vão falar de fé, outros vão falar de Buda. Não importa. O importa é que quando você olha para o próximo, quando você olha para o ser humano com um olhar de assim, eu quero te ajudar, eu quero estar do seu lado. Inclusive, gente, eu quero trazer isso, eu nem sei se eu posso, Edson, mas eu vou falar porque eu acho que cabe. Mas assim, a maior parte, 77% fica com a diarista. O Edson, ele tem uma parte ali de administração, para investimento, para inovação, para fazer o trem continuar funcionando. Mas é muito importante porque a maioria das pessoas não funcionam assim. Geralmente é meio a meio ou até Exato. paga Até menos menos. A para prestação de diarista, serviço. exatamente. Então, só de ter uma pessoa que está pagando bem, que está preocupada, que está trazendo novas soluções, por exemplo, isso do banco, gente, vocês não sabem o que é isso, porque é difícil uma diarista com o que ela ganha conseguir um crédito. Sim. Só que essa pessoa ela vai estar na base. O Edson conhece ela, acredita no trabalho dela, gosta da pessoa, sabe que ela é capaz, sabe, inclusive, ele falou com um brilho no olho, assim, que eu achei sensacional, que e elas pagam. E elas se preocupam com o nome. Fala um pouco sobre isso, Edson. Acho que vale a pena. Então, isso é extremamente importante. As diaristas, elas são muito fiéis. Elas são muito fiéis quando você cuida, elas são fiéis a você. Então, elas pagam de verdade, elas se preocupam com o nome, porque elas começam a pensar, poxa, essa empresa me abraçou.
Então, eu preciso abraçar ela. Eu tenho relatos, assim, maravilhosos de várias diaristas que mandam áudio e falam, olha, eu falei pro fulano de tal lá que tentou me contratar por fora, que eu trabalho pra você. Que Eu legal. sou da Chame a Lua, Ah, trabalho, é sério. Então, assim, eu, inclusive, hoje, eu não comentei, mas eu tenho uma cesta de benefícios que atende elas. Né, uma cesta de benefício com questão de saúde, questão massa, de cara. odontológico, auxílio Ah, funeral. não, Então, tá de é claro, sacanagem. eu não consigo bancar tudo, mas Sim, parte disso, elas pagam um valor pequeno lá, R$ 39 por muito bom. mês, mas só de pensar no auxílio funeral, por exemplo, né, eu perdi meu pai há mais ou menos um ano, um Uhum. pouco mais de um ano, gastei quase 16 mil. E ele utilizava esse plano. Tá? E nesse plano que ele utilizava tanto para saúde odontológica e auxílio funeral, conseguiu cobrir mais de 50%. Peraí, então calma, calma lá, vamos lá, vamos lá. Então, dentro da Chame a Lu ainda tem esse clube de benefícios, Sim, sim, eu tenho essa cesta de benefício cesta de para elas. benefícios. Porque é importante, pensa que uma consulta no SUS Uhum, para uma mulher que precisa fazer uma prevenção, que deveria ser a cada 6 meses, às vezes ela passa um ano na fila e não consegue fazer. uhum, E aí eu possibilito que ela consiga fazer isso, né, com uma taxa lá de R$ 39, a muito consulta barato. saindo a 29. Caramba, Então, poxa, ela trabalha 3 horas lá na Chame a Lu e sim. consegue pagar tudo isso. Ela consegue fazer a prevenção que ela precisa fazer. Não, vale, Então, vale a pena demais. precisa de fato ter esse cuidado com elas. Então, Então, peraí, então já vamos fazer uma propaganda aqui dos da Chame a Lu. Então, a diarista, a profissional, ela se cadastra. isso. Ela faz algum tipo de entrevista, ela tem que entregar um currículo, como é que funciona? Vamos lá. Ela entra primeiro, ela faz um cadastro na nossa plataforma Ok, e aí é feita uma validação, verificação de antecedente civil, criminal, legal, processo civil. Então, claro, sim. tudo isso o sistema já faz automaticamente. Ela sobe todos os. Pra ver se ela não enterrou nenhum É, último patrão. é mais ou menos por aí, Tá né? Vai certo. que a casa era grande, tudo tá Sim. bom, né? Então, a gente faz essa verificação, é Uhum. extremamente importante, até porque é Sim, uma segurança para o cliente que está contratando sim. também, né? E após essa verificação, ela tem que passar por um treinamento conosco. Uau, Então, hoje a diarista, ela não vai atender o cliente se ela não tiver passado pelo treinamento. muito Então, bom. ela precisa passar por essa capacitação. Tem muitas que mandam mensagem: poxa, seu Edson, mas eu tenho 30 anos que eu sou diarista. Eu falo, mas em 30 anos muita coisa mudou. Exatamente. Muita coisa mudou em 30 anos. E a nossa intenção é sempre buscar novas tecnologias, novas formas de apresentar algo diferente para elas. Então, a gente tem uma ferramenta hoje que chama-se LT. É Uhum. um bracinho que você consegue fazer limpeza de vidro, chão, várias coisas com a postura correta e adequada. Uau. Minha mãe, ela se licenciou e acabou se aposentando porque ela rompeu o manguito rotador do ombro, Uhum. fazendo limpeza. Então, acabou machucando o ombro Sim. e acabou tendo que se licenciar e aposentar por conta disso. Então, tem várias outras ferramentas hoje que tem no mercado que conseguem evitar que você se machuque. Né? E a gente também busca trazer aí novos produtos para que a limpeza seja mais rápida e melhor para elas. Então, ela faz o cadastro, passa pelo treinamento Uhum. conosco, após isso ela está habilitada. E Legal. aí ela tem essa escolha de querer utilizar o benefício ou não. Ah, eu vou querer utilizar o benefício, porque tem um custo, eu não posso fazer tudo de Sim, graça. sim. O Mas tá de treinamento, graça. o treinamento já é de graça. R$ 39 tá Isso, de graça. Tá R$ 39. de graça, O gente. treinamento já é de graça. Uhum. Então ela vem, para ela entrar na Chamalu, tudo é gratuito. Treinamento é gratuito, cadastro, tudo, ela não paga nada antes. E aí tem telemedicina ou é presencial? Como é? Consulta presencial. Cara, presencial. Tem consulta presencial em Tá de todas as graça, gente. especialidades e aqui em Brasília tem um parceiro, um amigo, um colega, Claro. né? Que aí nós ainda não falamos, mas são o network, as conexões. Sim, que é Quando muito você faz essas importante pra você crescer conexões, a sua entrega. exato. Quando você faz essas conexões com as pessoas certas, quando você senta na mesa certa, você traz pessoas que sonham junto contigo e faz Uau. um alinhamento de propósito. Então, conheci uma pessoa que ele tem essa cesta de benefícios. Ele falou: Edson, o meu valor é esse, mas para Xangalu eu vou cobrar só a metade, para Caramba. atender a necessidade das tuas diaristas. Eu falo, perfeito. Então, a gente segue nesse jeito, mas é uma escolha delas também. Então, elas não são obrigadas. E Não, mas, gente, pelo amor de Deus, vale muito a pena. Vale muito a pena. Porque hoje, dependendo da especialidade, dependendo, você vai pagar 300, 400, até mais, viu? Numa consulta. numa consulta. Então, assim, você ter um auxílio funeral, você ter
E ó, muitas cestas de benefícios ou clube de benefícios, eles Telemedicina. telemedicina, por isso que eu É te só online. perguntei. É só online. Só online. Resolve? Sim, na medida do só online, da telemedicina, resolve sim. Mas, cara, você tem uma consulta presencial com uma coparticipação baixa dessa e um valor de mensalidade desse, não existe. O que mais? Só pra gente fechar a cesta de benefícios. Então tem auxílio funeral, consulta presencial, o que mais? Odontológico. Odontológico, Um seguro de 10 mil. pra quê? Porque a diarista, às vezes, eu já tive o caso de diarista que foi para casa de um cliente, foi pegar um saco de lixo após uma festa, cortou a perna. Teve que pegar vários pontos e teve que ficar um tempo licenciada. Então ela precisa ter um seguro. Porque assim, eu não obrigo que ela seja um MEI. Então é extremamente importante, se ela não tem registro CLT, que ela seja MEI. Mas ela Uhum. precisa ter uma garantia. Então, pagando lá direitinho, ela pode ter esse seguro. E 10 mil reais faz toda a Faz diferença toda a para diferença. quem pode ficar parado ali um mês, às vezes dois, então precisa pagar as contas. Tem o seguro, tem a assistência jurídica, assistência psicológica, então assim, tem muita coisa. Até chaveiro, encanador, todas essas coisinhas ali Cara, que tem bacana, para ir lá auxílio guincho, então vai tudo junto dentro desse pacote. Irmão, eu tô assim encantado com o Chame a Lu. A gente vai ter que marcar um outro encontro aí pra gente bater mais papo sobre empreendedorismo, porque hoje a gente falou muito sobre Chame a Lu, que é um projeto incrível que merece ter um podcast inteiro falando sobre ele. Mas Edson, ele tem uma bagagem gigantesca. Então a gente já vai marcar um próximo, porque eu quero saber também um pouquinho do Edson dentro do Sebrae, ajudando outras empresas. A gente vai fazer todo esse essa curadoria no próximo podcast. Você topa? Bom, Então, meu irmão, eu queria que você, antes da gente fechar esse podcast, manda um recado. Acredito que muita gente ainda não conhece. Aqui em Brasília, eu não sei se você tem essa métrica de quantas diaristas tem aqui em Brasília, mas agora você tem um cara que tá do teu lado. Eu vou, além de indicar o Chame a Lu, porque eu acredito que todo empresário de uma certa forma ou outra, ele vai precisar em algum momento, seja num evento, seja no dia a dia, seja em enfim, numa situação específica, vai precisar desse suporte que a Chame a Lu entrega hoje. Então, eu vou indicar para os empresários que são amigos meus, da nossa rede. E só que eu queria também mandar um recado também para as diaristas. Manda um recado para aquela câmera ali, fala um pouquinho, manda essa mensagem aí positiva para a gente fechar com chave de ouro. primeiro eu quero assim convidar vocês para conhecer um pouco mais da Chemelu, conhecer a história da Chemelu. E com isso vocês vão conhecer um pouco a história do Edson também, porque é um filho de diarista Uhum. que conseguiu sair da onde eu estava, né? Eu consegui sair do subúrbio, de certa forma, e consegui vencer algumas batalhas, né? Mais uma vez, a vida tentou me derrubar, mas estou aqui firme e forte. E se eu conseguir, você também consegue. E a Chamelu pode te ajudar a alavancar a sua vida, isso é certeza. Uau, então, ó, você que é diarista, está assistindo esse podcast, você que é empreendedor, você que está assistindo e viu que você pode fazer a diferença na vida de alguém, indica esse podcast, indique, chame a Lu e faça essa pessoa mudar, literalmente mudar de vida, porque é isso que o Edson tem feito pelas diaristas em Brasília e em breve, Logo mais, todo logo mundo. mais no Brasil inteiro, quem sabe em todo mundo, porque projeto bom a gente tem que apoiar e tem que acreditar. Pessoal, quero agradecer a participação, a audiência de vocês, tudo, tudo pelo empreendedorismo, tudo pelo impacto social. Quando tem impacto social, com certeza eu estou dentro, eu apoio, eu acredito que é assim que a gente abre novas possibilidades para o mundo, é ajudando as outras pessoas. Quando você bota o ser humano no centro, principalmente o ser humano, no centro, as portas se abrem e tudo gira muito mais rápido. Parabéns mais uma vez, Edson, pelo projeto. É isso, obrigado. Eu que E agradeço. até o próximo Viva Voz Podcast. Até mais. Tchau, tchau.